Esta semana vamos entrar porta adentro na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a escola superior mais antiga do ensino artístico em Portugal. Instalada no antigo convento de São Francisco da cidade, a Faculdade de Belas Artes tem a sua origem na Academia de Belas Artes, fundada em 1836. O objetivo desta escola assume-se no desenvolvimento de uma cultura artística adaptada aos nossos tempos, transmitindo competências artísticas e de investigação, tanto na área das artes como na área do design. Por aqui passaram como professores ou como alunos grandes vultos da arte portuguesa. Estamos diante de uma instituição que é um baluarte na arte e na cultura portuguesa. Vamos visitar a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa pela mão do seu presidente, o professor Fernando António Batista Pereira. Foi há muitos séculos, precisamente no século XIII, que os franciscanos se implantaram nesta zona que no fundo era nessa altura bastante nova na cidade de Lisboa. Era o Campo dos Mártires. E porquê que se chamava assim? Porque na conquista da cidade de Lisboa, em 1147, os mártires estrangeiros, os soldados estrangeiros que morreram durante esse período, foram sepultados nesta área. Mais tarde, de facto, ela começou a ser ocupada já não como um campo santo, mas sim como uma área de expansão da cidade, e é aqui que se instalam os franciscanos com um convento que viria a ser tão grande e tão imponente que ele não só se chamava São Francisco da Cidade, quer dizer, da cidade de Lisboa, mas como também ficou conhecido como a Cidade de São Francisco, devido à sua monumentalidade, à sua extensão e à riqueza que no fundo estava também guardada dentro dele. E foi exatamente nesse convento que, após a extinção das casas religiosas em Portugal, em 1834, se veio instalar um conjunto de instituições, a mais importante das quais a Academia de Belas Artes, primeira escola pública de arte no nosso país e, ao mesmo tempo, também a primeira instituição que tinha ao seu cargo o estudo e conservação do património. Que património era esse? Os dos conventos extintos, precisamente, que se recolheram pela primeira vez neste espaço a partir de 2 anos antes, a fundação da Academia em 1836, 1834 é a extinção dos conventos. Do primitivo edifício praticamente nada resta, a não ser uns pequeninos vestígios arqueológicos que de vez em quando encontramos nos pavimentos, antigas lápides sepulcrais ou uma coisa ou outra colocada em alguns setores das paredes do edifício. No século XVI, o edifício medieval é reconstruído e daí resta uma magnífica cisterna que vamos ter ocasião de visitar. Finalmente, esse edifício necessitava também de obras de conservação e recuperação e no século XVIII, na primeira metade, portanto ainda antes do terremoto que afeta Lisboa, é começado a reconstruir integralmente este edifício num vasto complexo totalmente abobadado. Portanto, todos os pisos são abobadados, o que permitiu que o edifício resistisse extraordinariamente bem ao terremoto de 1755. Houve, naturalmente, áreas do edifício que ficaram muito afetadas, nomeadamente a igreja, que teve que ser totalmente reconstruída e nunca acabaria por ser completamente renovada e reconstruída e, sobretudo, também reutilizada como tal. E, por outro lado, a parte conventual estava disponível, portanto, para aqui instalar as tais instituições que eu já falei, a Biblioteca Nacional de Lisboa, o depósito dos conventos extintos e a Academia de Belas Artes. Primeiro elas dividiram os pisos entre si, mais tarde a Academia de Belas Artes, transformada em Escola de Belas Artes, Escola Nacional de Belas Artes e hoje Faculdade de Belas Artes, veio a ocupar integralmente o edifício, à exceção de uma área oriental, onde se encontra o Museu Nacional de Arte Contemporânea e também uma área norte, que era o Hospício da Terra Santa, associado ao convento, e que hoje foi o Governo Civil de Lisboa e que hoje está dividida entre uma parte ainda ocupada pela polícia, uma parte ocupada pelo Museu do Chiado, ou Museu Nacional de Arte Contemporânea, e outra que está a ser ocupada pela Faculdade de Belas Artes. Esta magnífica cisterna é o que resta, ou supomos fundamentalmente o que resta, daquilo que terá sido a grande reconstrução do convento durante o século XVI. Em antigas panorâmicas da cidade de Lisboa vê-se o volume do convento de São Francisco como um volume extremamente proeminente por cima do antigo Palácio da Ribeira, que ocupava o que é hoje o Terreiro do Paço.
Esta cisterna, hoje em dia, já não é utilizada para o fim a que se destinava originalmente, ou seja, a recolha das águas pluviais para permitir a vida dentro do convento, mas sim como um espaço de exposição. Aliás, não é só esta a relíquia do século XVI que ainda sobrevive, nós temos no pátio, por cima desta mesma cisterna, onde estivemos a filmar a minha intervenção inicial, 3 ou 4 belíssimas esculturas, também do século XVI, mas que não vieram deste convento. Sabemos hoje que elas são originárias de uma outra igreja lisboeta, a famosa Igreja da Conceição Velha, de cujo programa decorativo da fachada teriam feito parte. Estamos no piso mais inferior da faculdade, o que hoje em dia é ocupado pela área da escultura e pelas suas oficinas, e que ocupa uma parte daquilo que terá sido o claustro original do convento. Toda a arcada que está atrás de mim tem a ver exatamente com a arcada do claustro principal do convento. A sul desenvolvia-se exatamente a sua igreja essa que fica muito destruída durante o terremoto de 1755, começa a ser reconstruída, ainda se utilizaram e se fizeram colunas novas, algumas das quais foram mais tarde utilizadas, quer na reconstrução da Escola Politécnica, hoje em dia Museu Nacional de História Natural e da Ciência, ou na fachada do próprio Teatro Dona Maria II. A Faculdade de Belas Artes é, sem dúvida, o segredo mais bem escondido da cidade de Lisboa e, nomeadamente, da freguesia de Santa Maria Maior. Porque é aqui, precisamente no seu terraço, que se tem uma visão em 360 graus da Baixa de Lisboa, do Rio Tejo, da Almada e toda a margem sul, e ao mesmo tempo também se consegue entender perfeitamente a organização do espaço e o que é que essa organização do espaço nos fala da história e da evolução de todo este espaço, que desde quase há 200 anos é a mais antiga, a maior e também posso dizer a melhor escola de arte pública do país, e onde se formaram gerações e gerações de grandes arquitetos, artistas, designers e também de personalidades ligadas à conservação e ao estudo do património. Ver a cidade de Lisboa a partir desta relíquia que é o terraço do antigo convento de São Francisco é, de facto, um privilégio. Esperamos que um dia possa ser um privilégio que se estende a todos os visitantes da cidade de Lisboa e, em concreto, ao turismo, quando for possível, de facto, adaptar este espaço para essas funções. Estamos neste momento no piso onde funciona o Departamento de Pintura. Vamos fazer aqui um pequeno percurso pelo corredor deste Departamento de Pintura e vamos começar por ver alguns trabalhos que estão nos corredores. Os corredores têm servido ao longo deste tempo, quer para os alunos exporem os seus trabalhos, quer para ter tido numa determinada altura alguns trabalhos em permanência de ex-professores ou de ex-alunos desta casa e que, por precaução, alguns deles foram colocados de facto na reserva, como vamos ver no acervo de pintura, para melhor preservação. Este trabalho que nós temos aqui é um trabalho de um bolseiro desta casa, bolseiro Ruivo Júnior, pintor que esteve em Paris, e uma das obrigatoriedades de alguns desses bolseiros é que teriam que enviar de Paris a comprovação de que estavam em trabalho, naturalmente. Então, tinham que enviar mês a mês, ou mês e meio, ou 2 em 2 meses, tinham que enviar trabalhos. Muitas vezes esses trabalhos eram acompanhados de desenhos, de um sketchbook e de uma pintura. Esta pintura foi realmente realizada em Paris, precisamente para responder a uma bolsa de estudo. Nós temos aqui retrato, desenho, que são exercícios, quer de professores para concorrer a concursos dentro da própria carreira de professores, quer trabalho de alunos de modelo nu, e temos uma grande variedade de temáticas, como poderão depois observar aqui dentro. Por exemplo, falei-vos há pouco da existência aqui na reserva de paisagem. Temos aqui, por exemplo, uma paisagem de Carlos Reis. Também, dentro desta temática da pintura do campo, surgem também a pintura de animais, como, por exemplo, vacas ou ovelhas no campo e coisas desse tipo, portanto, esta pintura animalista.
este armário, onde nós temos aquilo que eu vos disse ainda há pouco, que são trabalhos que tanto podem ser de professores, até de provas, para passagem na carreira de grau académico, como de alunos, alguns de autores desconhecidos e alguns que nos dão às vezes um quebra-cabeças, porque nós à partida podemos pensar que é de um determinado pintor conhecido e não é. Um dos nomes, um dos professores desta casa de renome e muito conhecido é aqui o Veloso Salgado. Temos aqui um Veloso Salgado e temos aqui este conjunto de retratos. Temos, de facto, um bom património no conjunto de retratos. Este trabalho é um dos trabalhos de um dos professores da casa. Este trabalho aqui, que é o professor Varela Aldemira, que deixou algum património literário, alguma teoria da pintura escrita, inclusive foi professor e pintor desta casa. Estamos aqui no gabinete, na sala, onde temos guardada a nossa coleção de desenho antigo. Portanto, um desenho feito entre 1830 e 1935. São cerca de 1000 desenhos. Grande parte deles correspondem à aula pública de desenho, mas há uma outra parte que corresponde à academia e à Escola de Belas Artes até 1935. Apesar de a maioria ser da aula da Escola Pública, é da Academia e da Escola de Belas Artes que temos a maior variedade de desenhos e de autores muito importantes. De facto, os autores existem anónimos, existem desenhos identificados e existem desenhos de artistas que foram muito importantes parte do século XIX e princípio do século XX, como, por exemplo, Tomás Anunciação, o Veloso Salgado, Sousa Lopes, Columbano, Bordal Pinheiro, Leopoldo Almeida, etc. Os desenhos, portanto, correspondem a uma série de aulas de desenho que existiam, por exemplo, aula de desenho de arquitetura, desenho de escultura, muito importante, desenho ou cópia a partir de estampa, desenho de ornamento, de ornato, de planejamento, de cabeça e, sobretudo, desenho de modelo nu, portanto, que é aquilo que identificamos muito o ensino académico. Não é? Este conjunto de trabalhos, portanto, de 1000 desenhos, juntam-se 5000 estampas, que eram usadas como modelos de desenho, mais umas centenas, cerca de 600 gravuras antigas. Este conjunto todo de trabalhos dá-nos uma visão muito clara do ensino académico, portanto, o tipo de exercício que era feito, mais ou menos que tipo de metodologia que era usada em cada aula, os objetivos atingidos, não é? E, enfim, para quem tem interesse em estudar esse tipo essa época e esse tipo de ensino, isto é um fundo muito importante. As estampas que existem aqui, de facto, não têm paralelo e são de vários tipos de modelo, que foram usadas nas aulas durante bastantes anos e, de facto, é uma situação muito extraordinária que temos aqui. É também de referir que muitos desenhos que nós temos, como acontece na pintura, são de alunos bolseiros em Paris e em Roma, que mandavam os desenhos para cá. Também é muito interessante ver e comparar o tipo de ensino que existia em Portugal e na Europa. Temos aqui esta é a reserva de gessos propriamente dita, onde estão guardados a maior parte das obras, particularmente aquelas que são mais sensíveis e que têm uma escala menor. Como se pode observar, são maioritariamente múltiplos que se destinavam
a fins didáticos. O acervo é constituído por peças oriundas de vários sítios, nomeadamente de Roma, do Museu do Vaticano, enfim, de Paris, de Madrid. Estas obras que estamos aqui a ver, estes nus femininos, é o que se chamam académias e faziam parte, portanto, de um conjunto de provas que se realizavam cá na antiga Escola de Belas Artes, e era um trabalho de modelo de nu de 1,20 m, portanto faziam umas quantas sessões com modelo feminino, neste caso, a maior parte deles, portanto, e reproduziam, interpretavam o modelo a 1,20 m, como se pode observar aqui por estas imagens. Todo este conjunto aqui faz parte. Também se podem observar retratos, obras clássicas e há aqui uma obra que eu já agora destacaria, tal como uma que está ali em cima, que dentro desta perspectiva daquilo que é a importância didática destes gessos, pode observar-se aqui, por exemplo, pelo esfolado, que era uma obra que no fundo representa o corpo, a anatomia que está por debaixo da pele e que ajudava os escultores a desenvolver no fundo uma metodologia para fazerem então as estátuas. Os moldes são uma etapa fundamental da escultura e que era produzido, como se pode observar aqui por estes exemplares, portanto, em gesso, desde há centenas ou até milhares de anos atrás, e que continua a ser utilizado, embora isto seja, como digo, portanto, uma técnica que vem do classicismo e que está associada particularmente à estatuária, mas ela, digamos que é uma técnica que continua a ser utilizada na escultura, mesmo na escultura moderna e na escultura contemporânea, que, como sabemos, portanto, tem uma componente bastante mais abrangente, portanto, e até abstrata, e não passa necessariamente pela representação da figura humana. Estes moldes aqui que podemos observar tem uma particularidade que chamam-se moldes de tacelos. Tacelos porque os tacelos é o conjunto destes pequenos fragmentos que compõem o molde e que no fundo permitem representar em negativo a morfologia da escultura e depois serem cheios para reproduzirem as diferentes formas que aí estão. Com o desenvolvimento tecnológico, em vez de se utilizar o gesso e este processo que era muito moroso dos tacelos, passou a utilizar-se os moldes em silicone e esta parte exterior que normalmente se designa por madre, que é o que acompanha os vários tacelos, passaram-se a usar também outro tipo de materiais, nomeadamente o poliéster. Aqui uma particularidade do molde que foi feito por um antigo professor cá da escola, portanto que no seu processo de investigação é um molde em silicone, mas podem observar que também tem feixe eclair, portanto em vez dos tacelos ele acabou por utilizar feixes eclair para ligar as diferentes partes do próprio molde. Aqui podemos começar com esta imagem que tem uma característica, é uma fotografia tirada dentro de uma sala de aula em que estava precisamente a realizar-se a aprendizagem, neste caso de desenho de modelo, mas que também poderia ser o estudo, portanto, do modelo tridimensional feito pelos escultores. Esta fotografia tem uma particularidade porque tem ali ao canto, no canto direito, a presença do João Cotileiro, enquanto foi aqui professor e que morreu, como sabem, recentemente. Portanto, está ali também representado, enfim, historicamente. Aqui neste lado, para além destas obras para além destas obras clássicas, há depois obras também medievais, portanto, como este apostolado, e desse lado há uma escultura decorativa que diz respeito mais aos relevos arquitetónicos, às colunatas, portanto, são frisos. No fundo, é uma escultura em gessos,
que tem uma aplicação prática na arquitetura e que, no fundo, também é uma outra vertente, vertente da escultura e também, em particular, do material gesso, que, como disse, para além de uma aprendizagem artística que ainda continua válida neste momento, ela tem também uma outra valência, que é a da conservação e restauro, que também julgo que já tinha referido, porque tudo isto, como é óbvio, exige manutenção do ponto de vista patrimonial, para além do lado didático-artístico que faz parte deste Convento de São Francisco, que é a Faculdade de Belas Artes de Lisboa.